Olá! Seja bem-vindo ao canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais. Antes de começar a assistir a este conteúdo, se inscreva no canal. Se ao final você achar que a aula agregou algo de valor para você, deixe um comentário. Bom aprendizado! Olá, vamos iniciar o nosso exercício de número 35 da lista de limites. Temos aqui o limite, quando x tende a menos 1, de x ao quadrado menos 4x, dividido por x ao quadrado menos 3x menos 4. Há duas formas, pelo menos, de se resolver essa questão. Notem o que vai acontecer quando a gente substituir o x por menos 1. Quando a gente faz essa substituição, o numerador vai dar uma constante, vai ficar menos 1 ao quadrado mais 1. 4 vezes menos 1 dá menos 4, com menos aqui fica mais 4. Menos 4 vezes menos 1, mais 4. E o denominador? Menos 1 ao quadrado é 1 positivo, menos 3 vezes menos 1 dá mais 3, menos 4. Observem que o numerador é uma constante, é o número 5, e o nosso denominador ele vai se aproximar de zero. Nós já sabemos que quando temos uma constante dividido por um número que se aproxima de zero, isso aqui vai dar infinito. Dependendo da vizinhança do zero em que a gente está trabalhando, vai ser mais ou menos infinito, dependendo dessa vizinhança. Notem que o x ele se aproxima de menos 1. O que a gente tem que observar é o seguinte: quando o x se aproximar de menos 1, esse denominador está se aproximando do zero por valores positivos ou por valores negativos. É isso que a gente tem que responder para decidir se aqui vai ser mais ou menos infinito. Bom, e para a gente definir se ele está se aproximando do zero por valores positivos ou negativos, nós vamos igualar o denominador a zero, resolver essa equação aqui, que significa encontrar os zeros dessa função. Então, o primeiro passo é esse, encontrar os zeros da função. Então, encontramos o valor de delta igual a 25. Vamos para a segunda parte da fórmula de Bhaskara. X igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Vamos fazer a substituição aqui do b, do delta e do a e fazer a continha para ver o que a gente vai encontrar. Fazendo as substituições, encontramos x igual a 3 mais ou menos 5 sobre 2. Aqui nós vamos ter duas soluções, uma pegando o sinal de mais e a outra pegando o sinal de menos. 3 mais 5 sobre 2, 5, 8, dividido por 2, 4. E agora pegamos o sinal de menos, 3 menos 5 sobre 2. 3 menos 5 dá menos 2, que dividido por 2 dá menos 1. Isso significa que a parábola vai passar no eixo x nesses dois pontos. Notem ainda que o A, o coeficiente A é positivo, então a parábola faz uma curva voltada para cima, passando nos pontos menos 1 e 4. Então temos aqui a parábola, passando por menos 1 e 4, conforme nós já vimos aqui na parte algébrica. Notem que à medida que o valor x se desloca indo ao encontro do menos 1 pela direita, ou seja, por valores maiores, a sua imagem é negativa. Então, ele se aproxima de zero, mas por valores negativos. E quando se aproxima do menos 1 pela esquerda, ele também se aproxima do zero, porém por valores positivos. Quando se aproxima pela direita, você vai ter valores positivos, e pela direita você vai ter valores negativos. Isso significa que você vai ter dois limites. Pela direita dá menos infinito, e pela esquerda vai dar mais infinito. O que mostra que é divergente. Esse limite aqui é divergente, ele não existe. Quando se aproxima pela direita, do menos 1 pela direita, isso daqui vai ficar menos, mas com menos dá menos, daria menos infinito. E quando se aproxima do menos 1 pela esquerda, você vai ter 5 sobre 0 por valores positivos, que aí vai dar mais infinito. Então, como os limites laterais são diferentes,
quer dizer que isso aqui está divergindo. Tá? Não existe esse limite. Uma outra forma de resolver essa questão é você fatorar e escrever essa expressão aqui de um modo mais simples, conforme a gente vai ver agora. Escrever esse limite dessa forma aqui, com os seus polinômios já fatorados. Observe que no numerador eu coloquei o x em evidência, então ficou x vezes x menos 4. Ora, depois que eu fiz isso no numerador, é conveniente eu pegar esse denominador, x² menos 3x menos 4, e dividir por x menos 4, porque é uma expressão que aparece aqui no numerador. Notem que o 4 ele é a raiz, porque quando você substituir aqui, isso vai dar zero. Então, fazendo a divisão de x² menos 3x menos 4 por x menos 4, nós vamos obter o seguinte polinômio. Para cá, menos x², conforme nós já vimos. 4 vezes x aqui dá menos 4x, vem para cá, mais 4x. Efetuando a adição algébrica, vai sobrar x menos 4. X menos 4 dividido por x menos 4 é 1 positivo. Quando você multiplica 1 por x menos 4, vai dar o próprio x menos 4. Como tem que vir para cá trocando o sinal, a adição algébrica aqui vai dar zero. Isso significa que x² menos 3x menos 4 pode ser escrito como sendo x mais 1 multiplicado por x menos 4, conforme nós colocamos aqui. Sobrou então que o limite, quando x tende a menos 1, de x sobre x mais 1. E aí, quando você substitui o x aqui por menos 1, notem que vai continuar zerando. Porém, esse limite aqui, eu consigo calcular de forma mais simples do que o anterior. O gráfico é mais simples. O que nós temos aqui é a reta x mais 1, que é muito mais fácil de analisar o seu sinal do que uma parábola. Na verdade, a gente não precisa nem desenhar a reta aqui para poder analisar o seu sinal. Basta observar o seguinte. Quando você substitui o x por menos 1 pela direita, e aí agora vale calcular os limites laterais para a gente compreender o que está acontecendo, o que acontece aqui é que você, quando calcula o limite de x menos 1 pela direita, você está pegando valores menores, em módulo, porém maiores do que o menos 1. Valores que estão mais próximos do zero do que o próprio menos 1. Então, quando você pega valores à direita do menos 1 e soma com 1, isso aqui vai dar um número próximo de zero. Mas vai dar um número próximo de zero por valores positivos. Eu tenho um número aqui maior do que menos 1, somado com 1. Então, vai dar um número próximo de zero, porém positivo. E em cima eu tenho uma constante. Nós sabemos que uma constante dividida por um número que se aproxima de zero vai dar infinito. Menos com mais, menos. Então, dá menos infinito, conforme nós já havíamos notado de um modo anterior ali. Ó. Vamos agora, então, calcular o limite da lateral esquerda. Ou seja, quando x tende a menos 1, só que agora pela esquerda. Notem que ao fazer esse cálculo, o numerador vai continuar sendo menos 1, que é o próprio x, e o denominador aqui vai se aproximar de zero. Mas está se aproximando de zero por valores menores que menos 1. E quando eu pego qualquer número menor que menos 1 e somo com 1, isso vai dar um número negativo. Então, isso vai dar um número próximo de zero, porém por valores negativos. E aí nós temos que uma constante por zero vai dar infinito, menos com menos, mais infinito. E o que nós observamos com isso? Observamos que os limites laterais são diferentes. Ó. Pela direita deu menos infinito e pela esquerda deu mais infinito, mostrando que esse limite aqui não existe. Então, o limite dessa função nesse ponto não existe porque os limites laterais são diferentes. Isso aqui é uma outra forma de você analisar o que nós fizemos aqui em cima. Notem que encontramos a mesma coisa aqui.